Pessoal, boa tarde. A gente teve aqui a notícia no chat, né, Alessandro Molon? Desculpem o atraso, estamos em votação neste momento no Congresso Nacional. Então, eu sugiro que a gente comece, para não atrasarmos muito nossa programação. Assim que ele tiver terminado a votação no Congresso, ele profere aí. Ah, ele está aqui. Oi, deputado. Tudo bem? Mil desculpas aí, Manuela. Queria cumprimentar todas e todos. Me desculpem aí pelo atraso, é porque eu estou aqui com vocês e, ao mesmo tempo, eu estou na sessão do Congresso e, justamente, era eu que ia falar para defender a derrubada de um veto para garantir um auxílio emergencial para mães solteiras. Então, peço desculpas, era eu que tinha que falar e, por isso, tinha que estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Eu peço mil desculpas, era difícil de prever essa coincidência de horário, mas eu estou aqui à disposição. Não tem problema algum, a gente super entende, né? Eu ia adiantar um pouquinho, mas já que você chegou, a gente está muito feliz aqui com sua presença, né? É um prazer e uma honra ter um deputado aí da sua envergadura aqui conosco no primeiro evento nacional dos conselhos profissionais, né? Eu acho que a gente já pode, então, formalmente iniciar a abertura. E antes de convidar o deputado Molon à sua fala, eu queria agradecer aí a participação e a presença de todos aqui, né? Eu tenho alguns dados do evento, são dados muito importantes. A gente teve quase 400 inscritos e tem aí, nesse momento, quase 200 pessoas participando. E dentre os inscritos, efetivamente é um evento nacional, porque nós temos inscritos de Alagoas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Goiânia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Maranhão e Sergipe. Então, de fato, a gente conseguiu um alcance nacional, né? Nós temos aí um público de brasileiros também heterogêneo em sua composição quanto à profissão. Então, nós temos administradores, advogados, arquitetos, assim, uma lista enorme aqui de profissionais, né? Eu não vou listar aqui todos para não me alongar muito, mas eu agradeço a cada um de vocês pela presença e participação. Somos 258 mulheres e 83 homens, né? E o Simpla ele já foi visualizado 2.570 vezes. Então, é uma participação de peso, viu, deputado Molon? Eu te agradeço por abrilhantar aqui o início do nosso evento. Nós estamos discutindo aqui a importância dos conselhos profissionais, principalmente em nível de sociedade, né? O impacto social dos conselhos profissionais. Eu vou convidar, então, o deputado federal Alessandro Molon, que é advogado, professor da PUC, doutorando em ciência pela UERJ, né? Advogado federal pelo PSB. Já agradecendo, desejando a gente um bom evento. A palavra é sua, Molon. Muito obrigada. Muito obrigado, Manuela. Eu quero agradecer muito a honra de poder participar desse evento. Eu quero cumprimentar a todas vocês, a todos vocês. Muito obrigado pelo honroso convite. A honra é toda minha de participar desse encontro de vocês. Eu digo isso com sinceridade, porque tenho grande admiração pelo trabalho dos conselhos profissionais. Eu vou falar um pouquinho dessa importância que tem os conselhos no Brasil, especialmente no Brasil de hoje. É uma honra participar desse evento, de um fórum que congrega mais de 2 dezenas de conselhos profissionais. O trabalho das entidades profissionais, que já era importante no passado, assume particular destaque num contexto global e nacional de crescente desinformação. Embora estruturas similares a conselhos profissionais existissem desde séculos anteriores, relacionados a trabalhos técnicos especializados, foi ao longo do século XX que ganhou força a regulamentação dessas profissões. No Brasil, especialmente a partir dos anos 30, com Getúlio Vargas, as profissões regulamentadas passaram a ser regidas por legislação específica, com a criação dos conselhos profissionais ou ordens de profissões regulamentadas. A complexidade crescente da sociedade industrial impunha que fossem definidos parâmetros para a atuação profissional de algumas carreiras. E apenas pessoas com formação técnica específica conseguiriam compreender
contextualizar e definir essas balizas de atuação profissional. Daí surgiram a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o CREA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CFM, Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Química, o Conselho Federal de Nutricionistas, presidido no Rio de Janeiro pela Manuela Dolinski, que agora também lidera esse fórum para nosso orgulho. Esse saudável movimento de especialização e agregação de técnicos qualificados, ele vive hoje uma certa crise, impactado em boa parte pelo ceticismo em relação a especialistas e também pelo uso disseminado de informações falsas, que é um fenômeno que afeta o mundo hoje em dia. Não é um fenômeno apenas brasileiro, mas um fenômeno global. A consequência desse ceticismo crescente foi a erosão do sistema democrático em vários países do planeta, inclusive democracias consolidadas. É assustador acompanhar essa degradação do debate público, o enfraquecimento das instituições e a formulação de políticas públicas sem qualquer lastro técnico científico. O efeito dessa irresponsabilidade é a piora na qualidade dos serviços, da regulação econômica e até mesmo a morte de pessoas. Nós vimos isso com muita clareza no caso do enfrentamento atabalhoado do governo federal na pandemia do coronavírus. Vimos isso também nas medidas adotadas em relação à destruição da floresta amazônica, do Pantanal e, de modo mais amplo, no enfrentamento da mudança do clima. Por isso, eu quero aqui com vocês realçar a responsabilidade que os conselhos profissionais carregam nesse contexto. Esclarecer informações científicas, dar clareza ao público para compreender informações complexas e cuidar da responsabilidade dos agentes técnicos que ignoram seus compromissos profissionais para atender a caprichos do governante de plantão. Outra questão que eu gostaria de trazer à tona é a transformação por que passa o mercado de trabalho no planeta, em razão da aceleração das novas tecnologias. Isso trará impactos enormes na regulação do mercado de trabalho e na regulação da atividade profissional. A robótica, a inteligência artificial, a biotecnologia, a internet das coisas, tudo isso vai afetar a maneira como nós nos relacionamos, como trabalhamos, como estudamos e também como legislamos. O Brasil pode encarar essas novas tecnologias de maneira ludista, fazendo o máximo para barrar sua chegada, ou pode encará-las como uma oportunidade de melhorar a qualidade de seus serviços, aumentar a produtividade e fornecer qualidade de vida para os profissionais e para os seus clientes. Acho que precisamos apostar nessa segunda opção. É preciso, para isso, discutir como garantir que os ganhos de produtividade das novas tecnologias sejam revertidos em favor dos profissionais, dos seus clientes, ou, melhor ainda, do conjunto da sociedade. Em síntese, precisamos iniciar hoje as conversas de como regular essas novas tecnologias em favor da coletividade e não em favor de quem as desenvolve ou de algum grupo de interesse específico. Nesse contexto, contamos com o apoio e a atuação desse fórum, que vai ser muito importante, e que reúne algumas das mentes mais brilhantes do nosso país para ajudar a resgatar a democracia brasileira do poço das fake news, para reconstruir a aposta na ciência e na técnica fundamentadas e ajudar também a preparar o Brasil do futuro, um país com mais prosperidade, mais justiça e mais equilíbrio ambiental. São as minhas palavras na abertura desse fórum, Manuela, sobre a importância que esse fórum tem e sobre toda a contribuição que vocês podem trazer e já trazem a esses debates tão fundamentais no Brasil de hoje. Muito obrigado pela atenção e pelo honroso convite para abrir os trabalhos. A gente que agradece, deputado Molon, é sempre uma felicidade, né, ter deputados assim, a favor dos conselhos profissionais, reconhecendo aí nosso papel, não apenas na nossa representação enquanto conselho, mas enquanto as organizações em nível de fórum, né, que congregam aí, como você falou, dezenas de conselhos profissionais. Então,
é uma luta, né, de fato, nós mostrarmos e mobilizarmos a opinião pública e a sociedade sobre a nossa importância, embora a gente saiba que sem os conselhos profissionais seria muito difícil a organização social, né? Que, afinal de contas, as profissões elas foram demandadas da própria demanda da sociedade, demandadas da sociedade, né? Então, a sociedade demanda a profissão e a gente organiza e fiscaliza, né? Então, é de uma felicidade muito grande tê-lo aqui conosco, proferindo as suas palavras para iniciar o primeiro encontro nacional dos conselhos profissionais. Muito obrigada, deputado Alessandro Molon, sobretudo que a gente sabe da agenda aí de vocês e sabe que é um aperto, né? Fica aqui nosso abraço forte para você, viu? E contamos aí com o seu apoio nas nossas causas, eu tenho certeza que teremos. Podem contar com a nossa luta, contem com o nosso mandato, à disposição de vocês no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e a honra de participar e abrir o evento é toda minha. Muito obrigado, um grande abraço e toda a minha admiração e respeito por vocês. Muito obrigada, Molon, muito obrigada. Abraço para você também, viu? Então, gente, dando sequência aqui ao nosso evento, agradecendo ao deputado federal Alessandro Molon por sua palestra de abertura, né? Reforçando para quem entrou um pouquinho depois, estamos aqui no primeiro encontro nacional dos conselhos profissionais e a gente tem uma tarde inteira aí de debate sobre diversas temáticas, né? E para dar sequência aí à nossa programação, reforçando que é um evento nacional que cumpriu a sua função, já que aí conseguiu reunir profissionais de praticamente todos os estados do Brasil, né? Então, a representatividade é muito grande, né? É uma responsabilidade grande também, né? Espero que a gente esteja aqui com discussões à altura para, enfim, atender aí as expectativas desse grande público que a gente conseguiu reunir, viu? Muito obrigada novamente, Molon. Nós vamos, então, dar sequência aí à nossa programação, né? Eu gostaria de convidar também o deputado federal, Rogério Correia, e para fazer a apresentação e moderação de sua palestra, eu vou convidar dois dos diretores do fórum que vão se apresentar aqui para vocês, mas antes de mais nada, eu queria dizer que o Fórum RJ, eu vou contar um pouco da história dele aqui, mas é um fórum que reúne aí dezenas dos conselhos profissionais do estado do Rio de Janeiro, né? Nós só temos dois fóruns no Brasil a esses moldes, que é um fórum no Sul e outro no Nordeste, então nós somos aí a primeira representação na região Sudeste nesse sentido, né? E o primeiro no Rio de Janeiro. Então, é uma satisfação muito grande a gente ter conseguido organizar esse evento, né? Então, eu convido aqui o Davi Tabac, que é o moderador, e vai apresentar o deputado federal Rogério Correia, juntamente com a Esther, que são os dois diretores do Fórum também RJ, viu? Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Uma boa tarde a todos. É com enorme prazer que eu recebo, né, em nome do Fórum, o deputado Rogério Correia, para nos falar um pouco de um assunto que é, vamos dizer assim, da maior importância para nós nesse momento, né? O deputado Rogério, né, ele foi professor de matemática e física na rede estadual e atualmente é deputado federal pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Ele tem tido atuação expressiva, né, nas comissões sobre o desastre de Brumadinho, né? Também participou de comissões, né, de ciência, tecnologia, comunicação e informação, né, e também de educação e muitas outras comissões da nossa Câmara dos Deputados, né? Atualmente, ele exerce um papel extremamente importante e que diz diretamente respeito a nós, conselhos estaduais, conselhos regionais e federais, né? Ele atualmente coordena a Frente Parlamentar de Apoio dos Conselhos Profissionais de Classe e que tem 220 parlamentares fazem parte, né? No momento em que a existência, né,
dos conselhos está inclusive em discussão, né, e com propostas a respeito delas, para nós termos esses 220 parlamentares coordenados pelo deputado Rogério Corrêa, é realmente uma experiência muito importante. Cabe lembrar a todos que nós temos uma PEC 108, que ela era realmente bastante nociva, né, à existência dos conselhos profissionais e, vamos dizer assim, nessa guerra contra a extinção, né, dos conselhos e do seu papel, uma batalha foi vencida, que é, pelo menos, a postergação da entrada em vigor dessa PEC, que esperamos tenha sido enterrada, né, de vez e que não mais apareça. Para nós, como eu disse, é muito honroso ter a presença do deputado, como foi a presença do deputado Alessandro Molon. Ele talvez não lembre, mas todas as vezes que nós temos eleições, eu me encontro com ele lá na praia fazendo, né, a sua propaganda, já batemos longos papos lá na praia, né? De longa data nós já nos conhecemos. Bem, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao deputado Rogério, porque, no fundo, nós temos uma das coisas mais importantes, né, dessa nossa reunião, é o que ele nos traz e para garantir que nós passemos a todos os profissionais que labutam no estado do Rio de Janeiro e, obviamente, no Brasil também como um todo, porque esse é um evento nacional, né, a importância dos conselhos profissionais. Nós, profissionais, temos que ter consciência da nossa importância para o Brasil e para a sociedade de um modo geral. Então, eu agradeço mais uma vez a presença do deputado Rogério e passo a palavra a ele, para ele nos brindar com a sua expertise, né, nessa área de apoio, né, aos conselhos profissionais. Por favor. Oi, vou pedir um minutinho aqui, tá, Davi e deputado Rogério? Pois não, desculpe. Não, sem problemas. É porque neste painel nós vamos abrir para perguntas. Os microfones eles estarão fechados. Eu peço a vocês que coloquem o seu questionamento, a sua pergunta no chat, que eu farei a seleção dessas perguntas, vou listar tudo, para no final da fala do deputado nós colocarmos aqui o questionamento do público, ok? Tudo Obrigado, certinho? Esther. Então podemos dar prosseguimento. Isso, obrigado, Esther. Pois bem, então, uma boa tarde, né, a todos e todas que compõem este fórum de debates aqui dos conselhos profissionais. Me permitam cumprimentá-los em nome da Manuela, agradecer o convite, da Maria Esther, que está aqui também fazendo nossa mediação, ao Davi Tabaque, que já fez uma inveja aqui aos mineiros, dizendo que faz campanha com o Molon na praia. Então, nós já ficamos aqui. Mas a gente faz também nas nossas feiras aqui em Belo Horizonte. Então, é um prazer enorme estar aqui com o Alessandro Molon, grande deputado, que a gente tem uma afinidade muito grande. Parabéns, viu, Molon, pelo seu trabalho e obrigado aí, né, pelo apoio que você vem dando. Me permitam fazer, em primeiro lugar, um histórico desta frente que Davi Tabaque citou, que é a Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos Profissionais. O deputado Molon também faz parte, é signatário dessa frente. E nós temos hoje 270 deputados e deputadas, de todos os partidos políticos. Eu vou contar um pouco a história dessa frente, porque ela entra num determinado contexto e, posteriormente, ela passa a ter uma importância até maior do que nós esperávamos, e até maior do que nós gostaríamos que tivesse, exatamente pela história da chamada da PEC 108, que ainda tramita no Congresso Nacional. Mas esta frente ela teve início em maio, mais precisamente em 28 de maio de 2019. Eu recebi no meu gabinete uma comitiva dos conselhos profissionais de Minas Gerais.
que aqui também já tinham e têm uma organização importante através dos conselhos regionais. E eles me citavam já alguns receios que existiam perante os conselhos, no sentido de perda de direitos, porque já existiam projetos de lei que tramitavam na Câmara, alguns mais antigos e outros mais novos, que vinham especialmente, no caso de Minas Gerais, de deputados do Partido Novo, que questionavam a validade dos conselhos e alguns projetos que propunham, se não a extinção, pelo menos umas medidas que retiravam muito das tarefas e daquilo que os conselhos se propõem a ser. E, preocupados com isso, nós discutimos o que podia ser feito e saímos dali com esta ideia de formarmos uma frente em defesa dos conselhos. Repito, isto era ainda 28 de maio de 2019. Então, iniciávamos o governo Bolsonaro, ele estava no seu início, eu também, é o meu primeiro mandato na Câmara, mas fiquei convencido de que os conselhos corriam risco. E começamos a fazer uma coleta de assinaturas. Eu procurei vários deputados que me ajudaram nesse sentido. Isso foi, veja bem, 28 de maio. Durante o mês de junho, nós coletamos as assinaturas e chegamos próximo a esse número 220. Quando foi no dia 9 de julho, foi enviado pelo presidente Bolsonaro, com assinatura também do ministro Paulo Guedes, a chamada PEC 108. Ou seja, nós não sabíamos ainda do risco da PEC 108 quando iniciamos a formação da frente. Por isso é que eu digo que nós miramos em algo e acertamos em algo maior. Quando esta PEC chegou, nós já tínhamos assinaturas para a Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos. E agilizamos, então, a formação delas e, em 28 de julho, nós fizemos um lançamento histórico dessa frente. Aliás, 28 de agosto, fizemos o lançamento da frente. Ela foi formatada em junho, julho nós tínhamos assinatura, fizemos uma carta de lançamento e fizemos um lançamento muito grande, um lançamento histórico na Câmara de Deputados. Molon, se eu não me engano, esteve presente também neste ato, esteve sim, no ato de lançamento da frente, que contou com representações de todos os estados e partidos políticos. Ali, a PEC 108 ela já tramitava no Congresso Nacional. O objetivo inicial nosso era fortalecer os conselhos, as suas proposições, no sentido que o Molon muito bem fez agora na abertura a necessidade que são os conselhos. E nós, com isso, conseguimos 220 deputados e uma força muito grande. Essa força dos conselhos e da frente nos possibilitou que, em 2019, nós não deixássemos a PEC ela tramitar e ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Vocês se lembram. Nós tivemos com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, também aí do Rio de Janeiro, nós tivemos com o relator, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e, através de muita pressão, nós conseguimos pautar com eles de que isso não fosse à frente sem um amplo debate na sociedade. E, com isso, paralisamos o processo de tramitação mesmo na Comissão de Constituição e Justiça. Como vocês sabem, primeiro tem que ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, aí sim é formada uma comissão especial que fará análise desta PEC e, depois da aprovação na comissão especial, é que vai a plenário em 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. Nós conseguimos segurar isso ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, isso foi muito diante da força que tem os conselhos. Não? É bom ressaltar isso. O Molon disse, e é verdade, os conselhos são muito queridos. Então, mesmo entre partidos que não têm uma concepção da necessidade de conselhos bem regulamentados, etc., existem, em todas as áreas, todos os partidos políticos, uma pressão muito grande dos conselhos em todas as suas dimensões. E isso pauta os deputados que sabem, portanto, da antipatia que esta PEC 108 acabou tendo no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. Mas eu queria chamar a atenção de vocês é que esse assunto, infelizmente, ele não está encerrado. A PEC 108 ela ainda tramita, ela não foi retirada. O governo não retirou a PEC.
Ela ainda está na Comissão de Constituição e Justiça. Tem relator e tudo. Além disso, embora ela tenha uma rejeição muito grande, vocês sabem que tem uma outra iniciativa, vocês pediram que eu falasse disso, que é de uma outra PEC, cujas assinaturas estão sendo recolhidas, eu depois me lembro o nome do deputado, mas que foi feito, deputado Vicentinho Júnior, do PL Tocantins, ele recolhe assinaturas, e isto foi com aval do líder do governo na época, o ex-líder de governo hoje, que é o deputado Vitor Hugo. E foi uma solução que eles deram para uma nova PEC tramitar, que não fosse a 108, que já tinha uma rejeição grande, mas para que o assunto não morresse. E isso orientado pelo Ministério da Economia e, particularmente, pelo ministro Paulo Guedes. Então, o risco de tramitação de uma emenda constitucional que acabe com esta regulamentação dos conselhos ainda existe. Eu vou passar para depois para vocês uma série de projetos de lei, que são projetos de leis que regulamentam outras ações, projetos de lei ordinário. São muitos, iniciativa de diversos deputados em relação às questões dos conselhos, sempre restringindo o que os conselhos têm hoje. Durante a pandemia também nós seguramos, vocês acompanharam, diversas dessas ações. Eram muitos projetos de lei que se intrometiam nos conselhos, querendo que não houvesse cobrança de mensalidade durante a pandemia, uma série de ataques aos conselhos, que eu acho engraçado, porque eles se dizem liberais e não querem se intrometer e não querem que os conselhos regulamentem nada. Mas, ao mesmo tempo, querem fazer leis para regulamentar como os conselhos vão agir, por exemplo, com cobrança de mensalidade e coisas do tipo. Isso eu acho estranho. E essas nós conseguimos segurar também durante a pandemia. São muitos projetos de lei que é importante que vocês tenham conhecimento. E a gente tem, dentro da frente, segurado estes projetos. Mas eu queria dizer, muito claramente para vocês, que, infelizmente, nós não estamos livres dessa desregulamentação dos conselhos, da desregulamentação das profissões. E eu digo isso claramente, porque, infelizmente, o governo do presidente Bolsonaro, e ele disse isso quando assumiu, ele não veio para construir, ele disse, eu vim para desconstruir muita coisa que está aí. E muitas dessas desconstruções que ele adiou eram desconstruções de regulamentações postas no Brasil de coisas muito importantes. Por exemplo, a nova lei do Código de Trânsito. Eu fiz parte da comissão que ali analisou. Pra vocês terem uma ideia, até cadeirinha para bebê já não precisava mais de estar nos carros, porque ele desregulamentava tudo. E assim, pontos de multa. Isso para dar um exemplo simples. Mas a desregulamentação, por exemplo, na questão ambiental, né, Molon, é um negócio impressionante, como o governo desregulamenta tudo. Recentemente, um decreto, inclusive, onde a plantação de cana-de-açúcar, que tinha toda uma regulamentação federal feita a partir de um debate com ambientalistas, isso foi feito durante o governo do presidente Lula, simplesmente houve um decreto do governo que revogou todo esse decreto e passou a permitir plantio de cana-de-açúcar em todo o país, em todas as áreas, inclusive no Pantanal. O que demonstra que desregulamentar passou a ser algo próprio desse governo. Nós tivemos vitórias importantes para segurar pontos que são caros para a nossa sociedade, como, por exemplo, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas foi também contrário à posição do governo, que não queria a aprovação do Fundeb, mas que houve uma pressão muito grande, porque sem o fundo da educação básica, nós feriríamos de morte a educação pública brasileira. Mas para quem desregulamenta isso, imagine para ele o que é desregulamentar os conselhos profissionais. E agora, recentemente, o Serviço Único de Saúde, por pouco, né, também não sofre uma ação devastadora do governo, e montou simplesmente por decreto uma comissão para estudar as parcerias público-privadas, ou seja, um processo de privatização de unidades básicas de saúde, que também significa uma desregulamentação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Portanto, este
avanço do governo em desregulamentar, é a partir daí que nós precisamos de compreender o porquê da PEC 108, os ataques que se faz à profissão. É algo que é inerente ao pensamento do atual governo. Então, desregulamentar aquilo que é a função do Estado, das profissões, e permitir que apenas o mercado regulamente as coisas, passa a ser como um dogma, uma espécie de uma bíblia do governo Bolsonaro a partir do Paulo Guedes. Então, a PEC 108 tem que ser entendida nesse contexto, e por isso que eu digo que ela não terminou. E por que não terminou? Faz também parte de todo um contexto de avanço de uma concepção ultraliberal na economia brasileira. Começou com a Emenda Constitucional 95, talvez tenha sido ali o início de uma série de perdas de direitos que os trabalhadores e o povo passou a não ter mais a partir desta visão. A Emenda Constitucional 95 foi aquela que permitiu e que pratica até hoje o congelamento, que, se não for revogada, durará 20 anos, das verbas de educação, saúde, assistência social e outros. São verbas, portanto, que não podem mais acrescentar em setores essenciais, a não ser aquilo que é a inflação. Em outras palavras, se um governo quiser fazer um investimento maior, que é hoje, por exemplo, necessário na saúde pública em época de pandemia, ele não pode fazê-lo, a não ser em questões extraordinárias, como agora em pandemia, mas ele não poderá ultrapassar o limite daquilo que é estabelecido na Constituição de um determinado ano, a não ser a sua parte inflacionária, sem, portanto, ter um aporte maior na saúde, na educação e assim por diante. Depois da Emenda 95, nós tivemos a reforma trabalhista, que também desregulamentou vários itens da CLT, da Consolidação de Lei de Trabalho. Os trabalhadores perderam muito. Vimos depois a reforma da Previdência, que também atacou o direito daqueles que se aposentam, que passaram ou a receber menos ou a aposentar mais tarde, e muitos sequer a ter as condições de aposentadoria. Faz parte ainda disto o programa de privatizações, e também agora da entrega do Banco Central, que eles chamam de autonomia, aos próprios banqueiros. E, finalmente, para que a gente possa entender por que desse resumo que eu fiz, a chamada reforma administrativa. E é aí que mora o perigo também de se retomar a PEC 108 através de outras emendas constitucionais que já tramitam dentro do Congresso Nacional. Faço um parêntese para dizer que todas essas reformas, elas são repetidamente colocadas como uma necessidade do governo e do mercado para o Brasil. Não são poucos os que dizem que sem essas reformas o Brasil para. Aliás, sempre vem esse discurso. Mas a verdadeira reforma necessária, que é a reforma tributária, esta está completamente parada no Congresso Nacional, não se fala mais dela, que é a reforma que poderia dividir renda. E os partidos de oposição, por exemplo, PT, PSB, que está aqui o Molon, PCdoB, PSOL, apresentamos uma proposta em que você pode manter o papel do Estado, o Estado prestando serviço ao povo, com uma arrecadação que taxe os muito ricos no Brasil, os banqueiros, que taxe as grandes fortunas. Poderíamos arrecadar mais, em torno de 200 bilhões ao ano, dividindo renda. Esta reforma tributária não anda. E, como ela não anda, as outras é que eles querem fazer andar, inclusive a reforma administrativa. Essa reforma administrativa, eu incluo nela a PEC 108. Muitas vezes a gente vai listando quais as emendas constitucionais que vão desmanchar o Estado brasileiro, e a gente não cita 108, mas eu sempre cito. Nós temos no Senado 3 emendas constitucionais, propostas de emendas constitucionais, que são extremamente perigosas, porque elas desmantelam o Estado, desregulamentam o que tem no Estado brasileiro e na própria Constituição. É a chamada PEC emergencial, que é a PEC 186. Essa PEC emergencial, ela reduz salários,
ela liquida com direito dos servidores. Ela é uma PEC que agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e Davi Alcolumbre têm dito que tem que ser feita ainda este ano, antes da votação do orçamento. Esta PEC é que vai desmantelar o serviço público e o servidor público brasileiro para pagar a conta da manutenção do teto dos gastos do ano que vem. Então, nesta PEC emergencial, ela já está com o relator e ela caminha no Senado para avançar antes do fim do ano. É bom prestar atenção nela. É a PEC 186, eu não vou me alongar, mas vocês sabem, é a chamada PEC emergencial. Junto com ela, tramita a PEC dos fundos, que praticamente liquida os fundos sociais no Brasil. E a PEC do Pacto Federativo, que desvincula, inclusive, os recursos orçamentários de educação, de saúde, de assistência social e desmancha, portanto, na Constituição aquilo que garantiu no Brasil até hoje que nós pudéssemos ter saúde pública, assistência social, segurança pública, educação pública. Se você retira este vínculo, evidentemente, você não tem os recursos garantidos para a manutenção do serviço público no Brasil. Essas três PECs estão no Senado, 186, 187 e 188. E na Câmara Federal, duas outras. A PEC 108, que desregulamenta os conselhos, que é esta que nós já estamos nos debruçando contra ela, que é a razão da nossa frente. E agora, mais recentemente, a PEC 32, que eles estão chamando da PEC da reforma administrativa, que vai liquidar também esta PEC, por exemplo, com concursos públicos, vai permitir a demissão de servidores através de avaliação de desempenho e, ao mesmo tempo, vai acabar com a estabilidade no serviço público brasileiro. Estas PECs, elas não tramitarão sozinhas, uma a uma. Então, o risco que nós corremos é que o governo, dentro da PEC emergencial, garanta os elementos de todas essas. E aqui há já propostas que incluem o que está na PEC 108, pelo menos na sua essência, dentro da PEC emergencial 186. E, desta forma, faria-se a desregulamentação, primeiro dentro da emenda constitucional, através daquilo que é a essência da PEC 108, e depois a desregulamentação viria no seu conjunto, como em vários pontos estão dentro da PEC, dessas emendas constitucionais, através de projetos de leis complementares ou projetos de leis normais que tramitariam posteriormente a aprovação da PEC emergencial. Repito que esta PEC emergencial ela tem tido um avanço em sua relatoria, por demanda, inclusive, do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Congresso, Alcolumbre, e, portanto, eles querem caminhar com esta reforma administrativa de forma mais ágil. Cabe a nós uma reação em relação a isso. O discurso que fazem é que, sem a aprovação da PEC da reforma administrativa, o Brasil paralisa, o Brasil fica parado, assim como tem sido o discurso permanente. E, nesse sentido, na verdade, vão contrapor o que a Constituição hoje, que nós chamamos de cidadã, estabelece por uma outra Constituição que, bastante alterada, retira o papel e a função do Estado no Brasil e da prestação de serviço público. Não sei se estou sendo claro, mas é óbvio que a questão dos conselhos e das profissões estão inseridos também no contexto dessa desregulamentação do serviço público e também das profissões no nosso país. Nós vamos ter, ano que vem, um ano difícil. Estamos vendo aí o desemprego que vai se acelerar, uma recuperação mais lenta, infelizmente, principalmente se não tivermos investimento do Estado. E a aposta deles é na recuperação do mercado a partir de uma desregulamentação, uma espécie de uma terra sem lei, como se isso pudesse fazer com que a economia se recuperasse num prazo mais curto. O que não aconteceu em parte nenhuma do mundo, mas se aponta para isso. E, inclusive, no aspecto de que
essas reformas têm que ser feitas agora para garantir o teto de gastos no ano que vem, ou seja, um orçamento enxuto, onde as questões públicas e a prestação de serviço não estarão constantes no orçamento do ano que vem. Bem, pessoal, isso nos impõe uma resistência grande, na minha opinião, e os conselhos fazem parte disso. Claro, a PEC 108 tem uma antipatia muito grande, mas nós não podemos correr o risco de que ela seja inserida no interior deste debate agora da reforma administrativa para a desregulamentação dos conselhos vir posteriormente. Então, nós estamos atentos em relação a isso, tanto aos projetos que tramitam, quanto às emendas que têm aparecido em relação às propostas de emendas constitucionais. Nós conseguimos resistir bem durante 2 anos à PEC 108, mas ainda há, por parte do governo, uma vontade muito grande em desregulamentar, em deixar com que o mercado regule o procedimento. E a gente sabe que isso não funciona. Como que o mercado vai fazer regulamentação de profissões eu tenho? Mas é exatamente esta necessidade que existe dos conselhos e a necessidade que nós temos destas profissões que fazem também com que a reação contrária a essas alterações seja muito grande. E é com isso que a gente conta dentro do Congresso Nacional. Portanto, vocês realizando este fórum hoje, nós fizemos uma ampla reunião outro dia aqui em Minas Gerais, nós precisamos criar uma resistência para que a gente não permita que, a partir do ano que vem, se retome o tema da desregulamentação dos conselhos. Então, espero ter contribuído aí com uma análise, uma contextualização também mais política do momento que vivemos, né? Porque é assim, né? Todos nós somos agentes políticos e é preciso que a gente saiba do contexto para reagir e para manter também aquilo que são nossos direitos. E eu parabenizo a vocês pelo trabalho que vem realizando. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Agradecemos a sua fala, deputado, e eu vou chamar a presidente do Fórum do Rio de Janeiro, né, para nos dar uma palavra ainda sobre o tema, abrindo um debate, e eu aguardo as perguntas aqui, viu? Não esqueçam que o nosso fórum, o chat está aberto para questionamentos. Então, eu estou passando aqui agora a palavra para a doutora Manuela, e aguardo a participação de vocês no fórum. Esther, obrigada. Muitíssimo obrigado, deputado Rogério Corrêa. Um prazer enorme tê-lo aqui conosco, à frente aí de vários desafios, né? E cada momento é uma novidade, né, deputado? Assim, uma velocidade muito rápida de desconstrução, pegando aí o gancho para a sua primeira fala, né? Isso é muito preocupante. Mas, ainda em relação ao fim dos conselhos profissionais, né, antes disso, a gente tem acompanhado aí a frente parlamentar em todos os momentos, presencialmente, o ano passado, várias vezes em Brasília, né, esse ano online, então, estamos aí atuantes, sim. Mas, ainda sobre conselhos profissionais, o possível fim dos conselhos profissionais, seria uma inocência acharmos, né, que a iniciativa privada não fosse tomar o nosso lugar nesse sentido, né? No sentido da fiscalização, enfim. A gente só deixaria de pagar um tributo aos conselhos profissionais e sermos fiscalizados por nossos pares, porque hoje nós somos fiscalizados por profissionais, né? Nossos pares. E passando para a iniciativa privada, como isso seria, né? Eu fico aqui com uma reflexão, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre se esse panorama se confirma, a gente não quer, né? Como o senhor vê aí a tomada dessa atividade pela iniciativa privada? Manuela, você prefere que eu escute mais alguns companheiros, companheiras, para fluir melhor o debate, se for de preferência? Melhor, que aí... Okay. Esther, nós temos mais perguntas, é melhor ele responder por blocos ou reunir uma resposta só, acho mesmo.
Sim, nós temos já algumas perguntas aqui, do nosso colega Rodrigo Machado. Deputado Rogério, qual o nível de conhecimento do Congresso sobre e da própria frente sobre a importância dos conselhos nas relações de consumo no apoio ao Poder Judiciário, Ministério Público e órgãos reguladores? O governo não compreende que inibir a atuação dos conselhos pode, na verdade, piorar o ambiente de negócios? Essa é a nosso primeiro questionamento. Temos outras perguntas aqui, mas são sobre temas diferenciados. De repente, é melhor ir realmente por questão, que aí a gente organiza melhor. Pode ser? Pode, Manuela. Desculpe, Esther, bem porque a questão levantada pela Manuela, de certa forma, já responde também um pouco o que o Rodrigo colocou. O Congresso Nacional tem consciência, o que eu disse, a maioria dos deputados sabe da importância dos conselhos e da importância das profissões. São profissões muito queridas, né? Todas elas, sejam os químicos, farmacêuticos, os advogados, os médicos, os psicólogos, não vou citar todos, mas são muitos, são profissões muito queridas e respeitadas. E o respeito que vem delas é exatamente pelo serviço que prestam. Ora, esse serviço só é possível ter esta qualidade porque ele, por si só, se regulamenta. Então, são as questões da ética que estão postas. Então, os conselhos são fundamentais. As pessoas sabem disso, sentem isso. Claro que os deputados têm a repercussão disso também na sua base eleitoral. Isso que nos levou a conseguir que, mesmo com o governo e com Paulo Guedes insistindo que a PEC 108 andasse, a Comissão de Constituição e Justiça brecou esse procedimento. Não foi um ato fácil de ser feito, não. Precisou de muita pressão. Nós tivemos um lançamento com o plenário, o maior plenário da Câmara Federal, completamente lotado, que levou também a participação de muitos deputados e deputadas. Então, existe essa consciência, mas existe, por outro lado, esta pressão que não é apenas do governo, mas daquilo que o governo hoje representa, que é o chamado mercado, age em relação a isso. Então, a regulamentação, Manuela matou muito bem a charada, ela será feita de outra forma. É claro que não se vai deixar de fazer, mas será feita pelo próprio mercado, pelas empresas. E, portanto, com outros critérios, que não necessariamente sejam os critérios da ética, né, da boa prestação de serviço, mas sim os critérios do lucro, os critérios que o mercado tem, é normal que tenha, pois é disso que ele vive. Então, esta diferença é crucial. A Manuela, acho que ela própria respondeu a essa questão que o Rodrigo também levantou. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque é papel do Estado, sim, ter a segurança daquilo que o próprio Estado permite que se preste o serviço. Nada melhor do que isso, da própria organização das profissões e dos seus trabalhadores fazerem a partir do seu conhecimento. Então, isso é também intrinsecamente democrático, que permite a vocês debaterem o que é o conceito da ética, da prestação de serviço. Os conselhos avançam cada vez mais. Nós precisamos dar a eles condições de que avancem mais, e não de tolhê-los e substituí-los por algo que não seja público, né? E sim algo que seja para o interesse mais privado. Eu vou citar para vocês agora, é impressionante, a questão, eu fui relator também da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou essa tragédia criminosa de Brumadinho. Olha, o Conselho de Engenharia, para a gente, foi fundamental nesse procedimento, porque eles fazem análise de qual o papel que se tem, que não é a análise que a empresa faz. Então, isso mostra uma diferença muito grande de relacionamento que se pode ter a temas que são tão problemáticos e tão caros para nós, né, que trata, inclusive, da vida. Se você trata apenas do ponto de vista do lucro, é um determinado tipo de conceito. Então, eu cito esse exemplo porque nós tivemos e contamos com muito apoio, né, do Conselho Regional de Engenharia aqui de Minas Gerais,
no que concerne a verificar o que acontecia, quais as responsabilidades, o que a empresa deixou de fazer. O Conselho foi fundamental para a nossa elaboração teórica na Comissão Parlamentar de Inquérito. Só para não perder a caminhada, vocês viram que a Vale teve agora um lucro nesse último trimestre, o terceiro trimestre desse ano, o dobro do que teve ano passado. Ou seja, mesmo depois das duas tragédias, ela conseguiu dobrar seu lucro de 7,5 bilhões para 15 bilhões nesse trimestre, comparando um trimestre de um ano com o trimestre do outro ano. É impressionante como que o mercado é óbvio, se vai pelo lucro, mas as coisas continuam aqui em Minas Gerais com barragens sobre as nossas cabeças. Agora, felizmente, esse tipo de barragem proibida através da nova legislação que nós aprovamos no Congresso Nacional. Mas foram preciso duas tragédias, a morte de 290 pessoas, somando as duas tragédias, para que a gente alterasse uma legislação. Então, isso mostra que realmente nós precisamos de ter controles, nós precisamos de ter o Estado, né, com a sua função para fiscalização e controle daquilo que se permite fazer para a exploração, por exemplo, de minério. Apenas um exemplo para isso que eu acho que fica bastante claro. Temos uma outra pergunta aqui da Samara Crâncio. Qual a sua visão sobre estratégias para fortalecer a imagem dos conselhos perante a sociedade? Fazemos tanto pela população, sem que, no entanto, muitas vezes o trabalho seja conhecido ou reconhecido. É uma pergunta e um desabafo ao mesmo tempo da nossa colega Samara. Os companheiros dos conselhos aqui em Minas, durante o trabalho que nós fizemos para impedir que a PEC 108 fosse em votação, eles fizeram na Praça da Assembleia Legislativa uma manifestação, não é bem uma manifestação, eles fizeram durante o dia inteiro uma exposição do que cada conselho, cada profissão tem a desenvolver pelo país. Foi muito interessante. Então, tinha lá todos os conselhos levando ao conhecimento público aquilo que eles fazem. Eu acho que isso valoriza aos olhos da população, acho que fica aí um exemplo do que foi feito, ser feito mais constantemente, além dos próprios profissionais se conscientizarem da importância do seu conselho. Agora, eu repito, vocês têm uma força muito grande, viu? São muito queridos, os deputados sabem disso, e exatamente por isso, mesmo sendo de partidos que às vezes têm estão afinados mais com o governo, há por grande parte desses deputados, um cuidado muito grande e preferem que esse tema não vá em debate no Congresso Nacional. Então, nós precisamos continuar com essa pressão. Deputado, durante esse período de pandemia, no seu olhar, no seu entendimento, a sua vivência no Congresso, você observou se o papel do Conselho, neste momento tão difícil vivido pela sociedade, foi enaltecido, foi reconhecido, algo mudou em relação a esse período que nós vivemos e a necessidade da atuação dos conselhos, tanto na questão do serviço para a sociedade também, quanto no cuidado com o profissional? Esther, sim, veja bem, nós tivemos lá, para você ter uma ideia, pelo menos 5 projetos de lei que, durante o processo, mais 10 projetos, em torno de 10 projetos de lei, que, durante o processo da pandemia, queriam aproveitar o procedimento da pandemia para retirar direito dos conselhos. E cada um desses projetos ele foi apresentado e houve uma pressão muito grande para que entrassem em votação no Congresso, que não aconteceu. E um dos argumentos que nós usávamos é exatamente isso. Como é que nós vamos mexer com conselhos profissionais em plena pandemia, quando eles estão prestando um serviço neste momento tão essencial? E isso foi levado em consideração. É preciso dizer também que, tanto no caso da presidência
da Câmara, né, do deputado Rodrigo Maia. Nós tivemos uma recepção muito boa dele em relação à questão do Conselho. Ele foi sempre contrário a que essa PEC 108 tramitasse da forma que Paulo Guedes queria, mas também em relação à própria Comissão de Constituição e Justiça, do presidente da Comissão de Justiça, que era o Francisquini, inclusive do próprio PSL, né? Mas que sabiam que, na palavra de muitos deles, tratava-se de um exagero do Paulo Guedes querer desregulamentar até os próprios conselhos das profissões. Eu não acho que é exagero dele, acho que é parte da concepção mesmo de Estado que eles têm. Concepção essa que, aliás, agora foi finalmente derrotada no Chile, né? Uma belíssima manifestação popular que finalmente enterrou a Constituição dos sonhos do Paulo Guedes, que é aquela que foi criada em 1983, em plena ditadura do Pinochet, onde tudo valia em favor do mercado e nada precisava ser regulamentado. E, por isso, sequer educação pública, saúde pública e até previdência, aposentadoria pública existiam no Chile com a força que precisa para prestar serviço ao nosso povo. Então, acho que essas medidas que eles agora sonham em fazer no Brasil, elas seriam um desastre para o nosso povo. Inclui aí a desregulamentação de profissões, que elas também são inerentes à própria prestação de serviço público. Não é à toa que, dentro do serviço público, estão lá a presença das profissões de vocês, sempre com concursos, né? Cuidando do serviço público através do concurso, da estabilidade que tem. As profissões suas são inerentes também à existência de um Estado democrático e prestador de serviço. Uma coisa, nós ficamos bastante satisfeitos com da sua colocação do evento, né, que Minas promoveu em praça pública, né, uma vez que nós tínhamos previsto um evento da mesma natureza, chegamos a praticamente deixar tudo pronto quando chegou a pandemia e acabou que nós não conseguimos realizar. Já estávamos com tudo, campanha de metrô, né? Muita coisa estava programada e, infelizmente, não conseguimos levar à frente por causa dessa... justamente a pandemia nos pegou assim de roldão e nós não pudemos fazer esse evento. Mas isso demonstra, mais uma vez, que nós estávamos certos, né? E que esse talvez fosse o caminho em que todos os conselhos deveriam fazer, cada um dentro da sua região, né? No sentido de esclarecer a população sobre o papel do conselho. O que é muito ruim, porque nós sabemos que muitos profissionais não entendem o papel do seu conselho. Muita gente que defende não pagamento do seu conselho é porque nem sabe exatamente o que faz a sua profissão, né? Qual é o dever dele, os direitos dele, né? E, obviamente, que se o profissional não sabe, a população muito menos, né? Então, foi muito feliz essa sua colocação, né? Mostrando que no próximo ano, talvez a gente devesse fazer exatamente esse evento que já estava programado. Né? Bem, Davi, deixa eu aproveitar só, eu também estou como Molon, de olho, um olho aqui e o outro lá no plenário, na votação também. Mas eu queria aproveitar a oportunidade que você disse para chamar a atenção também para estas emendas constitucionais que eu rapidamente falei que estão no Congresso, em especial a PEC 186, que é a chamada PEC emergencial. Esta PEC, o presidente Rodrigo Maia tem falado e pressionado para que ela seja votada agora de forma muito incisiva. E ela não é apenas uma emenda constitucional que faz um ataque aos direitos dos servidores públicos. Ela é mais do que isso. Ela faz um ataque ao serviço público. E nesta emenda constitucional já existem propostas de alterações, em especial do Partido Novo, que incluem também aí a desregulamentação dos conselhos e das profissões. Então, vamos ficar atento para
emenda, porque pode incluir algo que coloque os conselhos no interior da desregulamentação prevista na PEC 186 e que depois será feita, que é o que eles estão utilizando, está muito em moda agora, para não precisar dos 3/5 da emenda, do quórum qualificado, eles colocam na PEC e falam depois da regulamentação para o projeto de lei complementar. E aí passariam a fazer desregulamentação, não mais necessariamente com quórum qualificado, mas com quórum simples. Então, este é um risco real. É claro que nós estamos atentos a isso, mas é preciso ter essa preocupação. E, ao mesmo tempo, nos unificarmos para impedir que essa reforma administrativa, que eles chamam de reforma administrativa, mas que é o desmanche do Estado brasileiro, seja realizado para poder se garantir um orçamento o ano que vem, que eles chamam de enxuto e dentro do teto dos gastos. Eu fico impressionado por que, e já perguntei isso ao deputado Rodrigo Maia diversas vezes, por que ele não insiste na reforma tributária? Por que eles pararam de falar na reforma tributária? Por que nós vamos ter que pagar a conta da pandemia, do teto dos gastos agora, em cima de um enxugamento do serviço público e dos direitos dos servidores públicos? Não é possível que não se vai falar um momento no Brasil, depois de todo esse procedimento de pandemia, durante tudo isso que nós estamos amargando, e fazer um processo de divisão de renda no Brasil, de taxar lucros e dividendos. Empresas exportadoras de qualquer produto no Brasil, grandes empresas, não pagam imposto de serviço, mercadoria, ICMS, por causa da Lei Candir. Minas Gerais, nós temos uma perda disso só em relação ao minério em torno de 7 bilhões. Se você pegar os produtos do agronegócio, Minas Gerais deixa de arrecadar em torno de 10 bi. E aí, qual que é o que sempre o governo diz que tem que fazer? É enxugar os custos, mexer na Previdência, fazer reforma trabalhista, fazer reforma administrativa. Então, eu acho que esse debate é o debate que nós precisamos fazer, né, nesse momento, para impedir também essas tais desregulamentações, que na prática e na verdade, nenhuma delas gerou emprego, nem coisa nenhuma. A gente vê apenas a proliferação aí dos interesses das grandes empresas em ter maior lucro, né? Então, acho que é o debate que nós precisamos impor lá dentro do Congresso Nacional a partir de agora. Nós temos que tomar cuidado para que não aconteça com a 186 essa questão de quando passa, aquela de deixar passar a boiada, né? Aproveitando a pandemia, né? E que a atenção das pessoas estão voltadas para outra coisa, para passar aquilo tudo que se quer, né? Passar e que não é realmente do interesse da população e do povo, de um modo geral. É isso. A autonomia do Banco Central já está indo, né? Passou no Senado. Parece bonita a autonomia do Banco Central, mas é entregar aos banqueiros o que vai ser juros no Brasil, taxação e etc. Ou seja, a regulamentação da economia passa para a mão dos banqueiros. E o Banco Central, segundo eles, passa a ser autônomo. A verdade, a palavra é outra, né? Passa a ser vinculado aos interesses meramente dos banqueiros e não mais do Estado brasileiro. Bem, temos que ver aí, espero, se nós temos ainda mais alguma pergunta para o deputado. O Davi, eu queria aproveitar a oportunidade, né? Ele está aqui conosco, não só para agradecer, mas dizer que o Fórum RJ ele teve uma celeridade na sua legalização justamente para estar aí nessas frentes, viu, deputado Rogério Corrêa? Conte conosco, a gente vai agora assumir aí um posicionamento sobre PEC 186, né, e vai continuar com toda a nossa mobilização, a frente parlamentar pode contar conosco nesse sentido. Obrigado, Manuela. Obrigado a todos e todas. Manu, antes do deputado se despedir, eu queria fazer uma pergunta para ele. É possível ainda? Jefferson. Vamos lá, Jefferson. Eu só peço a você que seja o mais sucinto possível, Sim. porque nós temos um problema lá de garantir o nosso cronograma, né? Ok. Primeiro, eu quero agradecer ao deputado participar desse evento aqui conosco. Foi muito oportuno
né, e bastante esclarecedor. E a pergunta é a seguinte, deputado: diante dos diversos projetos de lei e emendas constitucionais que tramitam no Congresso Nacional, qual é o risco real que nós temos de ocorrer uma desconstitucionalização do papel dos conselhos profissionais, a exemplo da reforma trabalhista, que ela não foi uma reforma constitucional, ela foi infraconstitucional, entretanto, foi uma reforma profunda do Estado brasileiro no que se refere às relações de trabalho, né? Então, qual é a visão que o senhor tem com relação a isso? Quais são as possibilidades? O Jefferson, aí nós temos que ficar atento em vários caminhos. Eu acho que o caminho deles, da PEC 108 ou da PEC que eles estão colhendo as assinaturas, é mais complicado para eles, principalmente porque nós já passamos 2 anos do governo e eles não conseguiram a aprovação dela, não tiveram força suficiente para andar com nenhuma dessas PECs na Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a 108 quanto a outra que eles iam colher assinatura, que diziam que era mais branda um pouco, mas, na essência, também desconstruía os conceitos. Então, eu acho que esse caminho para eles é mais difícil. O outro caminho que talvez eles possam querer aproveitar é este que eu te disse, colocar na PEC 186 alguma emenda e, a partir desta emenda do próprio relator, incluir os conselhos na desregulamentação para depois, em leis ordinárias, fazer a desregulamentação mais completa. Esse é um risco real. E o outro, que são projetos de lei que atacam parte das tarefas que os conselhos têm. Aí são vários, mas mesmo esse projeto de lei, eles precisam também de passar em primeiro, segundo turno, não são do governo, então também não são todos que vão comprar uma briga por aquilo que não veio do governo e sim de algum deputado. Eu diria que o risco maior, nós precisamos ficar mais atentos, é agora na tramitação da tal reforma que eles chamam de administrativa, e que não é apenas uma reforma administrativa. O nome correto não é isso, é uma desregulamentação do Estado brasileiro para colocá-lo a serviço do mercado. É aí que mora o perigo. Agora, a reação nossa também tem que ser conjunta, né? Do conjunto dos servidores. Eu acho que os conselhos profissionais, como a Manuela colocou agora, estão também atentos a isso, e essa parceria ela é importante para a gente manter as vitórias que nós tivemos na Constituição de 88. Muito bom. Realmente, até que bem que nós gostaríamos de continuar conversando. Davi, nós temos só mais umas perguntas ali. Dá tempo, Davi? Ainda tem? Ainda temos? Dá tempo. Eu perguntei. Se o deputado estiver com tempo, a gente tem mais perguntas ali. Perfeito. É que eu não tinha visto aí, eu tinha perguntado exatamente a Esther se havia mais alguma pergunta. Então, por favor, Esther, faça as perguntas aí dos nossos participantes. Oi, na verdade, temos algumas perguntas, sim. Acho que o que o Jefferson fez já meio que responde a do Rodrigo Machado. Dentro da desregulamentação do mundo do trabalho, como ficam as normas regulamentadas do trabalho? É outro risco relacionado às atividades profissionais regulamentadas? Assim, não tem um ponto de interrogação aqui no final, mas eu acredito que a preocupação do Rodrigo seja exatamente com essa desregulamentação do trabalho e como é que ficam a questão... Oi? Nesse ponto, tem sim. Foi bom. Ficou mudo. Um mais do que o Jefferson falou e o Rodrigo, sobre a questão da regulamentação do trabalho. Vocês se lembram da PEC 905, aliás, desculpe, da medida provisória 905. É aquela que criava a carteira verde e amarela. O governo editou essa carteira verde e amarela. Ela desregulamentava, era tudo. Para você ter uma ideia, 13º e 1/3 de férias já não existiriam na carteira verde e amarela,
que poderia ter uma abrangência de 30% das carteiras ou do trabalho por empresas. 20% seriam para jovens. Então, você imagina, eles iam substituir trabalhadores com direitos por jovens sem direitos. Isso que era a medida provisória da carteira verde e amarela. Um verdadeiro absurdo. Felizmente, nós conseguimos que ela caducasse. Eu participei da comissão dessa medida provisória 905. O governo sempre fala em retomar, mas foi uma vitória estrondosa também, que eu esqueci de citar, que nós tivemos neste período, inclusive durante a pandemia, de não permitir que ela fosse aprovada 905. Estaria tendo uma desregulamentação violenta de mais pontos ainda da legislação trabalhista, que já foi muito atingida na reforma trabalhista do Temer. Então, na 905, isso seria aprofundado. É a menina dos olhos do Bolsonaro. E eles enchem a boca para falar assim: é melhor ter alguém trabalhando sem direitos do que ter direitos e não ter trabalho. É engraçado, né? Eu, uma vez na comissão, lembrei deles que os escravocratas também falavam isso, né, aos escravos. Era melhor ter os escravos morando em senzala do que expulsá-los e ele não ter nem onde comer. E colocava o escravo no pelourinho. É um negócio absurdo. É mais ou menos isso agora. Melhor você ter emprego e não ter direito, imagina, do que você ter direito, mas não ter emprego. Isso não é coisa que se fale a um trabalhador, né? Você realmente dá a ele uma condição de escravo. Essa é a medida provisória 905 da carteira verde e amarela. Essa foi derrotada, mas eles vivem falando em retornar, viu, Rodrigo? Cirnei Braga pergunta: a mobilização anterior, inclusive com a audiência pública realizada no Congresso Nacional, foi ou não a razão do recuo do governo? Foi com certeza, porque mostrou força, os deputados ficaram preocupados, não entraram nesta do Paulo Guedes de desregulamentar os conselhos, porque viram a força que os conselhos têm, não tenho dúvida disso. Tanto que a frente, ela faz parte dela, como eu disse, diversos partidos políticos. E muitos desses parlamentares, na Comissão de Constituição e Justiça, me disseram: olha, eu repito, isso é um exagero desse Paulo Guedes, nessa nós não vamos entrar. Temos uma outra questão aqui do Carlos Cortes. Qual a projeção do impacto da entrada de um novo presidente da Câmara dos Deputados governista sobre a desregulamentação dos conselhos profissionais? Não apenas dos conselhos, mas do restante da pauta, né? Ora, o Rodrigo Maia sempre foi também do mercado. Ele tem diferenças com o Bolsonaro em outros pontos, mas nessa questão do mercado são aliados incondicionais, na minha opinião, né? Não é aqui uma crítica, mas uma observação. Eles são aliados nesse ponto de vista. Por mais que o Rodrigo Maia tenha dito que o Paulo Guedes não gosta dele, o mercado gosta dos dois. Então, neste item, sempre foram muito parceiros. Agora, a reação também é grande da população a essa perda de direitos. E eu acho, para ser sincero, que passado 2 anos de governo, parece que a derrota do Trump hoje também está mais se consolidando, né? E eu acho que isso retira também um pouco do ímpeto e também a própria mobilização no Chile, particularmente, que enterrou essa Constituição que eles sonham em fazer aqui. Eu acho que vai dificultando também uma imposição dessa receita ultraliberal no Brasil. Assim eu espero. Mas ela vai precisar de mobilização social, que eu acho que vai ampliar a partir do ano que vem, com a gente, espero, livre, né, dessa pandemia, através de alguma vacina que esperamos esteja próximo de se consolidar. Bom, nós não temos mais perguntas, algumas observações feitas por colegas estão disponíveis no chat, mas não temos mais nenhum questionamento aqui. Sendo assim, eu vou passar a palavra para Manuela. Você quer falar ainda alguma coisa antes da gente encerrar esse painel? Não, Esther, só novamente agradecer ao deputado Rogério Correia. E uma pequena pergunta: havia aí uma proposta de um evento, né, sobre uma dessas PECs da Frente Parlamentar, que foi mencionada na nossa última conferência online,
E o senhor sabe novidades sobre esse evento? Manuela, eu vou procurar fazer rapidamente algum evento grande. Nós fizemos em relação no núcleo de trabalho, nós fizemos contra a reforma administrativa diversas mobilizações na pandemia. Nós vamos precisar de retomar, bem porque vocês viram que foi formada uma frente, com a presença inclusive do Rodrigo Maia, e quem lidera essa frente é um colega meu parlamentar aqui de Minas, inclusive, que é o Tiago Mitrô, do Partido Novo. E eles formaram uma frente que é chamada Frente em Defesa da Reforma Administrativa. Então, eles têm uma ofensiva em fazer essa reforma administrativa. Nós, na época, unificamos várias frentes em defesa do serviço público, em defesa do servidor público. A nossa participou em defesa dos conselhos, para fazer frente a esta frente, né, em defesa da reforma administrativa. Então, fiquemos atentos, vamos dar as mãos para poder resistir e manter o funcionamento do Estado brasileiro, tentar cada vez melhorá-lo mais para a prestação de serviço ao povo brasileiro, especialmente o povo que mais precisa, né? Que são os mais pobres, os trabalhadores, as trabalhadoras, que mais precisam do Estado e que precisam das nossas profissões. Então, muito obrigado, eu espero ter contribuído aí com o Fórum dos Conselhos Profissionais, né, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Muito obrigado. Não? Nós é que agradecemos. Eu vou passar a palavra ao Davi, para que ele faça